Oi, se você está chegando aqui agora, meu nome é Mirka, sou pianista, eu tenho esse canal onde eu compartilho ideias e recursos com quem está interessado em aprender a tocar piano. E no dia de hoje, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito da posição de mão. Então se você ficou interessado, quer trabalhar isso agora, vem comigo. Um outro assunto bem básico, bem arroz com feijão para quem está começando a aprender a tocar piano é saber se posicionar com relação à mão no instrumento. Em um vídeo anterior eu já falei a respeito de como se posicionar com relação ao corpo em geral, sobre a distância, sobre a centralidade do instrumento. Se você não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar a respeito de como é que tem que ficar essa mão na hora de tocar o piano. A posição da mão é muito importante, porque a mão realmente vai ser o finalizador desse movimento da gente tocar o piano. Os dedos vão estar lá, são eles que vão acionar as teclas. A gente precisa estar bem posicionado com essa mão para poder ter uma técnica legal, para poder tirar um bom som do instrumento, para poder ter a agilidade, a destreza que a gente precisa. Então isso seria um ponto assim essencial, inicial, um bom alicerce aí para sua técnica. Então vamos lá. No vídeo anterior eu já havia falado que a posição que vocês têm que tentar colocar a mão de vocês no piano é a mais natural possível. Não estou dizendo que tocar piano seja uma coisa natural. Não acho que seja, porque a gente não exerce esse tipo de movimento que a gente faz aqui no piano, todos os movimentos que a gente usa no dia a dia, por exemplo, em outras atividades, tá? Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O que eu gostaria de sugerir para vocês é que quando vocês forem colocar a mão de vocês no piano, pensem em uma coisa bem simples, que é: coloquem as mãos ao longo do corpo, deixem elas ficarem bem relaxadas, sintam como é que essa mão vai ficar quando ela estiver ao natural ao longo do corpo. Ela vai ficar aqui levemente, com os dedos levemente curvados, o polegar tá aqui já separadinho, ok? Na posição dele, né, de pinça. E aí a gente só levemente coloca, deposita essa mão desse jeito no piano, assim. E vocês já vão ter a posição que seria uma posição considerada ideal. Quando eu falo posição considerada ideal, não quer dizer que a gente vai ficar estático nessa posição sempre na hora de tocar. Dependendo da distância das teclas que vocês forem tocar, talvez vocês tenham que ficar com a mão mais espalmada e os dedos vão ficar mais esticados. E eu vou perder um pouco essa posição, que seria essa posição aí de conchinha, que às vezes o pessoal fala, parece a mão em forma de concha, tá? Então, quando a gente for fazer isso, então, você sempre tem que levar em consideração o que é que a gente está trabalhando, que tipo de música, que tipo de repertório e principalmente que tipo de espaçamento aqui dos dedos com relação às teclas, tá? Não é uma posição fixa, mas é uma posição inicial ideal, principalmente para quem está começando, porque a maioria dos métodos de piano trabalham com posição que a gente chama de posição fechada, uma posição de 5 dedos, em que a gente tem 5 dedos, óbvio que a gente tem 5 dedos, 5 dedos para 5 teclas, tá? Então a gente vai ter ali bem certinho os dedos posicionados, cada um numa tecla vizinha, ok? Bom, enfim, agora a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente vai colocar essa mão aqui, a gente tem que pensar que a gente tem partes para ela, a gente tem que estar bem consciente dessas partes quando a gente for tocar. O ato de tocar piano, ele não é exclusivo do dedo. A gente pensa assim, é o dedo que toca o piano. Não, não. E inclusive essa técnica digital, ela pode ser um pouco complicada no futuro, principalmente se a gente quiser trabalhar com uma coisa assim, uma abordagem um pouco mais relaxada, mais flexível, para otimizar melhor, né, o corpo da gente, para a gente não ter tanto desgaste físico. Trabalhar com uma técnica que não seja tão digital, talvez seja o ideal. Eu não vou querer entrar aqui em temas polêmicos, porque eu sei que existem abordagens técnicas diferentes, mas tem coisas que são senso comum e que a gente pode tirar como exemplo, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: óbvio, vocês têm que estar com a coluna bem colocada, né? A gente tem que estar com a coluna reta na hora de tocar. Quando vocês forem colocar o braço de vocês, tentar deixar o braço totalmente relaxado na hora de tocar. O ombro, tentar não ficar levantando o ombro na hora de tocar também, para não causar nenhum tipo de tensão. Todo esse aparato aqui que vocês têm, desde as costas, desde o tronco, essa parte do ombro, o cotovelo, né, são todas dobradiças, digamos assim, que vocês têm, né, essas dobrinhas que a gente tem no corpo, essas articulações que vocês vão usar no ato de tocar piano. E aí, depois do cotovelo, a gente tem essa articulação aqui do punho, que é muito importante, muitíssimo importante na hora da gente tocar. Ela tem que estar bem flexível, bem soltinha. E aí a gente tem as 3 partes do dedo, que a gente chama de falanges, tá? A gente tem 3 tipos de falange. A gente tem a falange, que é chamada falange proximal, que é essa aqui que fica mais próxima do dedo,
Depois a gente tem essa falange que é chamada falange medial, que ela fica no meio do caminho entre essa parte mais próxima da mão e a ponta do dedo. E a gente tem uma última falange que é chamada falange distal, que é essa que fica mais distante da mão, ok? Na hora da gente tocar o piano, numa situação ideal, a gente tem que tentar manter essas falanges, essas três partes aqui, essas três dobrinhas da mão, elas sempre dobradas para fora, tá? Nunca para dentro. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Isso aqui seria o errado. E isso aqui seria o certo na hora, tá? Isso aqui, tá bom? Então, é um pouco complicado a gente fazer isso no início. Muitas pessoas têm a mão, talvez com pouca tonicidade, com pouca força na palma da mão ainda, principalmente as crianças que têm a mão ainda bem molenguinha, assim, então tem que ter um pouco de paciência, vai demorar um tempo até a gente conseguir. Vocês vão dizer, poxa, Mirka, mas pra que eu preciso dobrar as falanges desse jeito? Por que eu não posso deixar elas assim? Porque quando você vai tocar o piano, digamos que você vai tocar forte, tá? É a mesma coisa da unha grande, né? Pode machucar. Quando vocês vão tocar um forte, vocês fazem esse tipo de movimento e essa falange, ela entra pra dentro, assim, vocês podem machucar a mão. Pode machucar feio o dedo. Então a gente tem que manter essa coerência de manter isso daqui tudo para fora para dar essa força, para que quando o peso do braço chegar aqui, a gente poder tocar de repente uma música que precise de uma projeção maior de som e a gente precise de mais forte, que a gente consiga fazer isso e que essa energia consiga chegar na ponta do dedo sem nenhum tipo de quebra, ok? Então por isso que essa falange tem que estar sempre para fora. Essa posição seria uma posição realmente ideal. Depois a gente pode falar sobre alguns exercícios, algumas coisas que vocês podem fazer para ajudar a manter essa falange no lugar, mas isso seria realmente o ideal. Eu sei que é muito complicado nisso a gente pensar nisso tudo, né? Porque além da falange, a gente tem que tentar manter esse arco da mão. Não sei se vocês estão enxergando, mas a minha mão ela faz uma voltinha assim na hora que eu vou tentar fazer essa concha. E a gente tem que cuidar para que essa voltinha não seja demais, principalmente os dedos, que eles não fiquem muito flexionados e que a gente acabe não tocando com a unha. Isso também não é bacana, não vai funcionar muito bem. O ideal seria que a gente ficasse com as mãos colocadas aqui, até um pouquinho mais projetadas mesmo no instrumento, para você poder sentir mesmo com a polpa do dedo, que é a parte mais sensível que a gente tem do dedo na hora de fazer o toque, tá? Então esse seria realmente o ideal. Quando a gente vai colocar essa mão no piano, a gente tem que tentar manter, como eu falei, esse arco, justamente para poder ter essa disposição ideal aqui da mão, numa mão mais pronta, mais bem colocada na hora de ter essa técnica de tocar. Se vocês deixarem essa parte aqui baixa da mão, tá vendo? Esses ossinhos aqui da falange distal baixa, o que vai acontecer, essa falange proximal, perdão, baixa, o que vai acontecer é que vocês vão criar uma tensão na mão. Pode ver que essa mão já tá uma mão tensa, ela parece uma mão de garra, tá vendo? Um negócio meio esquisito. Então, isso aqui seria uma posição um pouco complicada que a gente tem que tentar evitar. Então, sempre que possível, se você for professor, vai tentar fazer isso com seu aluno. Se você estiver estudando em casa sozinho, você mesmo se observa, faça os exercícios, tente você mesmo com a outra mão ajudar essa mão a se posicionar do jeito certo para que isso não aconteça. Outra coisa é que às vezes a gente fala assim, eu falo para o meu aluno, olha, você tem que tentar manter o arco da mão. Ele faz isso imediatamente, ele sobe o punho, tentando compensar isso. Então também a gente tem que tentar fazer, o punho ele vai ficar, na verdade, ele não vai ficar numa posição estática, mas quando a gente, porque ele vai ficar disponível, ele tem que estar soltinho para o que der e vier. Então dependendo da posição que você tocar, ele vai ter que te acompanhar, né? Agora, o que a gente tem que cuidar é para ele não ficar muito, as crianças gostam muito de fazer isso, de deixar ele lá embaixo na tecla, principalmente encostado nessa parte da madeira do piano, ou se não, eles levantam lá em cima, né? Ou deixam essa parte baixa, que realmente seria uma posição não anatômica, não legal. Então, cuidar com isso, tá bom? Então, você que está assistindo aí, ou que você é professor, cuidar com os alunos, e você que está começando, tentar manter essa posição sem fazer esse tipo de movimento com o punho. Uma outra questão importante também é com relação ao dedo 5. Lembra que nós já sabemos os números dos dedos. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha na descrição aí. Eu já fiz um vídeo sobre o número dos dedos. Esse dedinho aqui, que é o mindinho, a gente chama de dedo 5. E esse dedo 5, óbvio, essa parte da mão é uma parte mais fraca da mão. A gente tem menos força nela, porque a gente usa menos no dia a dia, né? Esses 3 dedos aqui, que é o dedos 1, 2, 3, a gente usa para várias coisas no dia a dia, para o movimento de pinça, para escrever, pegar lápis, caneta, para pegar um garfo, uma faca, a gente usa esses 3. E esses 2 acabam ficando aí sem muita utilização no dia a dia. Mas para tocar piano, a gente vai ter que utilizar todos, vai usar os 10 dedos, eles precisam estar bem desenvolvidos, a gente tem que ajudá-los sim. Então, quando a gente for tocar o dedo 5, cuidado para não deixar ele deitado, tocando de lado dessa forma.
Isso aqui também traz não só tensão, mas imagina você tocar uma escala e cada vez que você tocar, você fazer isso. Você perde muito tempo para poder recolocar a sua mão de volta no lugar. Isso, na verdade, não otimiza teu movimento, nem tua técnica e nem a velocidade. Então, tentar deixar o dedo nessa posição, né, seria realmente o ideal. E a gente tem um músculozinho aqui específico para o dedo 5. E a gente vai falar sobre isso, que, na verdade, se vocês angularem um pouquinho a mão para o lado aqui, vocês já ajudam ele, porque ele é um dedo fraquinho. E esse movimento de colocar o punho um pouquinho para o lado aqui, lembrem que o punho tem que estar disponível, né, para ir para o lugar para a gente precisar, ele já vai ajudar esse dedo 5 a ter esse suporte na hora de tocar, tá bom? Então, é isso. O polegar, deixa eu botar aqui para a mão esquerda, para vocês poderem enxergar melhor. O polegar também, a gente tem que ter um cuidado com ele, porque a gente tem a tendência de... Eu tinha um professor que falava assim, não cai no buraco, porque senão a gente pensa em cair no buraco na hora de tocar com o polegar, que é tocar com ele, porque ele já é o dedo de lado, né? Ele vai tocar de lado. E a gente acaba descendo muito o punho na hora de tocar ele. E a gente acaba acostumando a tocar ele sempre nessa posição. O polegar, ele tem um ponto específico, se a gente mantém a mão na posição ideal, que eu mostrei pra vocês, que é uma tangentezinha aqui no cantinho da unha pra gente tocar com ele. Ele tem que tocar um pouquinho mais alto na tecla, justamente pra ter esse controle do toque e a gente tentar não ficar tocando ele muito forte, usando esse movimento aqui de pronação do braço, tá bom? Então, o polegar, por favor, cuidado para vocês não tocarem com ele muito de lado, ele deve ficar mais ou menos nessa posição, ok? Bom, então esse foi o nosso vídeo aí inicial. Eu não estou trazendo aqui, como falei para vocês, exercícios específicos, eu estou apenas apresentando para vocês como seria essa posição ideal, com a mão fechada, na posição de 5 dedos, como é que vocês poderiam colocar essa mão para que vocês comecem a se observar em casa quando vocês estiverem tocando e principalmente consigam se corrigir para ter aí uma boa posição de mão, para ter uma boa técnica depois na hora de tocar. Isso realmente é uma base, é a coisa básica que vocês precisam ter técnica para depois a gente poder colocar aí o peso do braço, se for em cima do dedo, ou a movimentação do punho, ou a velocidade, isso tudo vai ser construído em cima de uma boa posição de mão. Se vocês não tiverem uma boa posição de mão, todo o restante vai ficar um pouco deficitário, então é importante a gente ter isso. Por isso eu quis trazer esse vídeo hoje para você. Se você gostou, se você já conhecia essa abordagem, sua posição de mão já tá maravilhosa, se você já tem um bom shape da mão aí na hora de tocar o piano, me manda umas fotinhos aí da sua mão que eu vou querer ver. Pode mandar lá pro meu Instagram, que é o @mircapiano. Ou você deixa aí nos seus comentários se você achou que a sua mão não tá bem na posição, se você quer compartilhar algumas ideias, algumas dúvidas, algumas ansiedades aí, não tem problema. Deixa seu comentário e não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo. A gente se vê. Tchau, tchau!